vai falar de análise e planejamento tributário, tá? Então, ontem a gente falou da parte mais teórica, né? Da parte mais da legislação, o que mudou, né? A gente deu ali alguns bons toques para vocês, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa análise e planejamento tributário. Então, qual é o foco? Comparativo de regimes tributários, as simulações detalhadas, NCM, NBS, CST, vamos falar um pouquinho de tudo isso, tá? Então, vamos ficar aqui atentos a esse nosso conteúdo de hoje. E aí a primeira coisa é, por que comparar regimes tributários? Tá? Se já era importante para a gente comparar regimes tributários antes, agora, então, meus amigos, ficou mais que essencial. Porque agora a gente percebeu, e aí a gente já comentou isso ontem, né, na nossa aula, a gente já vem percebendo que o Simples Nacional, que já não era tão simples como a nossa piada de sempre, mas agora ficou ainda mais apertado para ele. É como se todos estivessem apertando simples, sabe, num cantinho, assim, num cantinho de parede, e aí ele tá naquela. Ou ele fica ali no canto, ou ele vai tentar resistir para um lado, ou ele vai fugir de todo jeito. Então, mas até para se decidir para onde é que se vai, eu preciso o quê? Comparar regimes. E isso por quê? Vou até aumentar aqui a nossa tela, ó, para você. Porque na reforma nós temos um elemento que é muito decisivo, que é o quê? A geração de crédito de IBS e CBS para o comprador. E aí você vai me dizer assim: ah, Patrícia, mas claro, para mim, minha empresa, não quero mudar, eu quero ficar onde eu estou. Mas agora não é mais sobre você, é sobre a sua relação com o seu cliente. Essa é o que vai medir e o que vai fazer com que você tome a decisão de estar onde está, né? Se você for um Simples Nacional hoje, de você ficar no híbrido ou de você, de repente, mudar de regime tributário, vai estar muito ligado a essa capacidade de geração de crédito de BS-CBS, porque isso hoje é o que vai fazer com que o seu cliente, queira lhe contratar. Isso, obviamente, em grandes empresas. A gente sabe que para algumas outras empresas isso não vai ser levado em consideração. Não que não devesse ser levado em consideração, tá? Porque tem muita gente que não está se atentando a isso. E nós sabemos, nós somos contadores, nós sabemos que crédito é dinheiro. Sim ou não? Crédito é dinheiro. E se você acha que não, então a gente já tem que. Você anota aí e vai estudar isso. Crédito é dinheiro. Tá? Então, esse já é o nosso primeiro grande ponto aqui. E o que é que mudou estruturalmente com a Lei Complementar 214? Então, pensando nessa análise, tá, gente? Pensando no foco da análise. O que é que mudou, prontamente? Então, nós tínhamos uma comparação baseada em alíquotas nominais e o custo de conformidade, né? Quanto que custa para a minha empresa a minha operação? Eu só pensava no foco do que eu vou pagar. Aí eu vou mudar, vou ficar aqui no lucro real porque eu tenho mais crédito, tenho mais despesa, ou eu vou ficar aqui no Simples Nacional porque eu tenho pouca despesa, minha atividade é muito pequena, o faturamento é pequeno, eu só tinha o viés olhando para mim. Com a reforma, eu tenho um outro critério. Não é que eu vou esquecer o anterior,
Mas agora tem que pensar em quê? Em geração de crédito de BSCBS para o comprador. Porque o que vai acontecer? O teu cliente vai te mandar um e-mail, vai te mandar um WhatsApp, ele vai te ligar e vai perguntar assim: Ei, Edilene, tudo bem? Tudo. Aí a Edilene, tudo bom, Patrícia? Edilene, então, a gente está aqui fazendo uma análise dos nossos fornecedores e nós vimos que você é do Simples Nacional e a nossa empresa aqui é lucro real. Então, eu queria saber como vocês já estão trabalhando com a reforma tributária, vocês estão conscientes disso? Já tomaram uma decisão? Vocês vão continuar em 2027 sendo optantes do Simples ou não? Vão ficar no híbrido? Vão sair? Esse tipo de contato já está acontecendo. As grandes empresas, as empresas de médio porte, que já têm ali um nível de organização, já estão fazendo esses contatos com os fornecedores. Principalmente que fornecedores? Os fornecedores que são optantes do Simples, tá? Essa semana passada, deixa eu me ajeitar aqui. Essa semana passada, eu visitava um cliente e e aí a gente foi fazer essa visita e eles na parte tem um e-mail aqui de um cliente, de um cliente nosso, para a gente poder responder sobre a reforma tributária. E as perguntas eram exatamente essas, tá? Então, eu já preciso estar preparada para isso. E aí, 3 perguntinhas chaves aqui para a gente. Qual é a alíquota efetiva dessa minha empresa no Simples Nacional? Eu não estou perguntando da nominal, tá? Eu estou perguntando da efetiva. E aí tem gente, não nessa sala, não aqui, que se eu pedir para calcular a alíquota efetiva, não sabe. Nem a fórmula. Já temos que saber, né? Não dá para confiar toda hora no sistema, que nem sempre está com o sistema na nossa mão. Então, a pergunta é: qual é a alíquota efetiva do seu cliente no Simples? Preciso saber, para minha análise. Outra, quanto crédito o comprador perde? A gente falou ontem que se eu sou do Simples Nacional puro, o crédito que eu vou dar para o meu cliente está limitado ao que ele paga na PGDAS. Se eu sou regime híbrido, eu vou dar um crédito pleno, o crédito inteiro, na alíquota máxima que teremos na reforma, a depender dos seus produtos, da sua atividade, com a redução pertinente que se existir na sua atividade. Mas, ainda que tenha redução, será um crédito que vai ser bem maior do que aquele que está lá na PGDAS. Então, eu preciso também analisar isso. Quanto de crédito o comprador, ou seja, o meu cliente, vai perder se ficar na operação do Simples Nacional puro? E se eu desistir de ficar no Simples, qual vai ser o custo de migrar essa empresa? Né? Então, se eu estou mudando de regime tributário, obviamente que eu vou ter outros custos. Custos com o quê? Com obrigação acessória, com sistema, com contador, porque eu vou ter mais trabalho. Se eu estou no regime híbrido, por exemplo, eu não posso cobrar dele o mesmo que eu cobro se ele está no Simples Nacional puro. Eu vou ter muito mais trabalho, muito mais atenção. É uma responsabilidade muito maior. Então, eu preciso tomar esse cuidado, tá? E aí eu falei muito isso ontem na nossa aula e eu até botei aqui em destaque nesse slide aqui, ó. Não existe regime universalmente melhor. Existe a análise certa para cada perfil. Ontem, muitos de vocês que estão aqui perguntaram assim no chat: qual a melhor opção para atividade
X. Qual a melhor opção para atividade Y? Não tenho essa resposta. Eu posso até fazer uns chutes aleatórios, com base em alguma informação que eu tenho, com alguma percepção, mas eu não posso fincar a bandeira nisso, por quê? Porque tudo depende da operação da empresa. Custos e despesas, o tamanho da máquina, né, da operação, tá? Então, alimentação depende do produto, depende se você vende só no delivery, depende se você tem salão, depende da quantidade de funcionários. Tem tantos poréns que não é uma resposta que eu possa te dar com essa vontade, né, com essa clareza, com essa tranquilidade. Então, não é das coisas mais simples. Então, isso mudou estruturalmente. A Lei Complementar 214 mudou essa percepção. Eu agora não vou olhar só para a minha operação, o quanto ela vai me custar, mas também tenho que entender qual vai ser o impacto que isso vai causar no cliente. Ele vai ganhar ou perder quanto? Qual o tamanho do crédito? Isso tem que ser analisado na decisão, tá, da sua empresa nessa opção, tá? Desculpa. Então, diferenças básicas aqui entre o simples, o lucro presumido e o lucro real, tá? Ficou pequenininho, mas vocês têm aí o material na mão. Eu vou aqui só aumentar aqui minha tela. Então, quais são os comparativos às informações padrão que nós temos, tá? Então, com relação a faturamento, 4 milhões e 800 mil é o do simples, lucro presumido até 78 milhões e lucro real não tem limite. Isso não quer dizer que toda empresa tem que fazer esse caminho, essa via crucis, começar no simples, ir para o presumido e depois ir para o real. Se você quiser, você pode mandar a sua empresa direto para o lucro real ou para o presumido, tá? Lembrando que o Simples Nacional, ele acaba sendo um benefício fiscal devido à redução tributária que nós temos, tá? A alíquotas que nós temos no Simples, variando, né, de acordo com os anexos. Então, aqui eu botei serviço, mas se eu estou falando de anexo, eu estou falando do 1 ao 5, onde a menor que nós temos é a de 4% no comércio, e nós temos até de 30% nos anexos 5, tá? Bem maior. Lucro presumido, aí eu tenho aqui de 13% a 16,5%, tá? Isso pensando só nos tributos federais, não incluindo aqui o INSS. E lucro real tem uma base bem variável por conta do seu resultado, tá? Por conta do nosso resultado. Então, pensando na nossa operação, nós temos essas diferenças. Se eu começar a ir para o lado do crédito do imposto, então, dentro do Simples Nacional, eu vou ter duas possibilidades. Eu vou ter aqui por dentro do DAS, e aí por dentro do DAS é o que está lá nos anexos, mas também, se eu optar pelo híbrido, eu vou ter o cálculo por fora. E no lucro presumido, eu vou ter o crédito pleno e no lucro real, o crédito pleno. Isso já no momento em que eu tiver IBS e CBS, perdão, rodando 100%. Então, nesse momento, veja, estar no lucro presumido ou no lucro real, no campo do IBS e CBS, não existe nenhuma vantagem ou desvantagem entre eles. Eles estão todos iguais, estão no páreo. A partir de 27, quando iniciar o CBS, para lucro presumido e lucro real, não existirá nenhuma vantagem ou desvantagem nesse quesito, porque elas vão estar iguais, tá? E se a empresa for optante do simples e optar pelo híbrido, isso também. Custo de conformidade, eu tenho aqui que os custos que eu tenho, né, com a empresa, honorários entre elas, quanto é que você cobra, coloquei aqui alguns valores, tá? A depender. Temos aqui um certo perfil, tá? Isso é muito variável, mas é o que existe em maior quantidade. Então, perfil ideal aqui no Simples Nacional, quem mexe com operações de varejo, B2C,
que tem uma alíquota mais baixa, pequeno porte. A empresa vai crescendo, vai tomando corpo, aumentamos as margens, e eu tenho aqui uma operação maior com B2B, né? Um tanto quanto moderado. E se eu tenho uma empresa grande, com muitas despesas que são dedutíveis, uma operação muito mais robusta, entre empresas, eu vou ter um B2B de modo mais intenso. As obrigações acessórias do Simples Nacional eu tenho pequenininho, PGDAS, lucro presumido intermediário, mas bem parecido com o lucro real, porque eu vou ter entrega de todos os SPEDs, SCD, SCF, tenho contabilidade totalmente plena e obrigatória por norma. Então, eu tenho aqui esse cuidado nessas empresas aqui. E por que isso? Porque quando eu vou fazer essa análise para o meu cliente, inclusive para poder determinar se ele vai ficar no Simples, se vai sair, eu preciso entender minimamente essas questões aqui, tá? E aí, um dos fatores que são bem decisivos nessa escolha está ligado à operação com a folha de pagamento. Tá? A gente comentou isso muito ontem, quando alguém me perguntava, mais uma pergunta, qual a melhor opção? Né? E eu lembro que eu dizia assim, depende. Um exemplo de uma farmácia. Uma farmácia, se ela tiver muitos funcionários, pode ser que ela seja legal ela ficar dentro do Simples, porque o INSS, que é o nosso ponto aqui do fator R, por exemplo, né? Não é o caso, não tem fator R na operação de farmácia, mas o INSS está lá dentro, né? Então, me ajudaria a diminuir. Em compensação, eu tenho muitos produtos lá que são alíquota zero, pensando ainda com a cabeça de hoje, de PIS e COFINS, né? Produtos que são ST de CMS. Então, de repente, eu poderia aproveitar algumas coisas lá no Simples, mas aproveitaria talvez muito mais se fosse fora. Então, vejo que não é uma pergunta que você trabalha com a resposta com muita convicção. Cada caso é um caso. Eu estou trazendo aqui o ponto um dos pontos que são decisivos e que a gente precisa olhar é o fator R. E aí eu vou aqui dar uma cutucada em vocês. Tem muita gente vindo, tá? E eu tenho visto algumas operações de pessoas que estão trabalhando com anexo 3, quando deveriam estar no 5 e não fazem fator R, tá? Então, é bem importante a gente tomar essa atenção. Estou colocando aqui esse caso aqui, né? Para a gente poder refletir, porque eu tenho visto algumas operações aí, as pessoas colocando já no anexo 3. A Jéssica já tem ranço do fator R. Dá trabalhinho, né, Jéssica? Mas, se bem acompanhada, é uma estratégia muito bacana. E claro que se o cliente também entender bem sobre isso, né? Mas é algo que o pessoal tem feito muito errado. E aí a gente pega muito, existe muita fiscalização, né? De uns tempos para cá, isso tem aumentado. Então, na parte de serviços, isso tem sido um fator bem importante de atenção. Estou trazendo aqui só para a gente poder tomar isso aí como um ponto importante de atenção. E às vezes é uma decisão da empresa ficar no Simples Nacional por conta da folha. Não só pensando em fator R, mas também pensando em fator R naquelas atividades em que existe, né? Pois é, mas aí, sim, o cliente não quer ver nenhum cálculo, né? E não quer o anexo 5. Aí a gente vai ter que fazer uma conversa muito bem com ele, e o nome disso se chama posicionamento, tá, turma? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que todo cliente da gente tem, é falta de memória. E é uma falta de memória bem seletiva, tá? Então, na hora que der um problema, ele não vai lembrar, ele vai dizer assim, poxa, mas a Patrícia nunca me disse sobre isso. E assim, fala numa cara de pau que você não acredita. Então, a gente precisa trabalhar com o nosso posicionamento melhor, tá? Catequize, pegue decisões aí da nosso CARF, vejam ali atos declaratórios que mostrem alguma
alguma punição do fisco quando não tem a questão do fator R. Então, tenta pegar pelo medo, tá? Então, precisa fazer esse convencimento. E se você puder, eu vou dizer aqui algo que eu sei que pode ser difícil, mas se você puder, não atenda mais esse cliente, tá? Se for uma opção, se você conseguir isso, não atenda mais esse cliente. Mas eu estou dizendo, se você puder, porque eu sei que às vezes não é tão fácil assim, né? Tá? Então, muito bem. Então, vamos fazer aqui vou trazer aqui algumas situações para vocês. Trouxe aqui duas situações nessas simulações de números, tá? A gente poder seguir aqui. Então, vamos imaginar aqui uma consultoria de RH que fatura 1.200.000 no ano, tá? Então, para a gente poder fazer aqui esse comparativo dessa empresa. Então, eu pegando essa empresa, ela é de RH, faturamento de 1.200.000, tá? Não é locação de mão de obra, hein? É só a área de consultoria de RH, para ninguém achar que aqui estava no anexo 4. Tem aqui algumas compras, né? Alguns custos. Tem uma folha de 20 mil e está no fator R, mas está aqui nos 20%, ó. Então, não alcançou ali o nosso fator R. Então, pegando aqui por uma análise dos valores, né? A carga estimada dentro do Simples Nacional pagaria R$ 189.600, tendo aqui um crédito parcial. Por que crédito parcial? Porque eu vou usar o crédito que está dentro da PGDAS. Ela vai dar um crédito parcial para o cliente dela, limitado ao que está ali na sua PGDAS, no âmbito de IBS e CBS. Se ela estiver no Simples Nacional com o IBS e CBS fora do DAS, ela já tem um imposto, vai pagar um pouco mais, mas vai dar um crédito pleno, ou seja, imaginando que essa atividade ela tem uma carga de 26,5, a 26,5 do IBS e CBS juntos, eu vou dar ao cliente todo esse valor de crédito, tá? Então, se o faturamento é 1.200.000, 26,5%, a soma desses dois aqui, ó, é o que eu vou dar de crédito para o cliente, tá? E se eu fosse lucro presumido, numa presunção de 32%, tá? Eu teria aí também o imposto que eu pagaria em torno de 214 mil, dando também um crédito ao cliente nesse percentual de 26,5% sobre o mesmo faturamento. Então, veja que aqui no Simples Nacional Híbrido ou no lucro presumido, o que eu vou dar de crédito para ele é igual. Só não é igual ao que eu estou no Simples Nacional puro, porque o meu crédito vai ser o quê? Parcial. Vai ser limitado ao que está lá dentro da PGDAS. E o crédito que eu vou estar dando é esse aqui. Então, eu vou dar um crédito, né? As compras que eu tiver aqui de compras e tudo mais, esse seria o nosso crédito, tá? Então, nessa análise, o que é que eu vou ver? Que aqui, pensando na geração de crédito, a do Simples Nacional é a que me dá um crédito, é o que me dá menos crédito, né? Eu tenho um crédito aqui bem menor em relação aos outros dois aqui. Em relação a quem? Ao Simples Nacional híbrido, com IBS e CBS fora, e com lucro presumido se eu fosse migrar, tá? Quanto é aqui, incluindo o preço dos impostos, né? O IBS, CBS por fora. Então, se o meu faturamento é 1.200.000, e se eu pegasse aqui os dois impostos, IBS e CBS, na saída, que vão estar destacados, tá? Na minha nota, o meu imposto no final ficaria um pouquinho maior, tá? Fazendo ali os meus ajustes. Patrícia, então, nesse caso,
Meu preço vai aumentar, já vi que vai aumentar, mas vai aumentar para os dois. O crédito maior está nos dois, tanto no lucro presumido quanto no Simples Nacional híbrido. Já estou descartando aqui o Simples Nacional puro. Qual seria a minha melhor opção para o meu, para poder indicar para esse cliente? Eu optaria por IBS e CBS fora do DAS. Então, eu ficaria com essa opção do simples. Aí você vai me dizer assim, mas por que se os dois são iguais? Porque o meu custo de imposto é menor do que o do presumido. Então, os dois me dão crédito igual. Mas, se eu pegar aqui por quanto que eu vou pagar de imposto efetivamente, eu vou ficar aqui nesse daqui. Mas você vai me dizer assim, mas Patrícia, a opção do DAS aqui, ela é muito melhor para mim. Eu vou pagar menos imposto. Beleza. Mas tu vai pagar menos imposto e o cara não vai ter crédito. E a gente viu agora há pouco, vou mostrar daqui a pouco, dinâmica contabilidade, uma outra tela, que é só uma ideia, pega essa ideia e depois eu vou já te mostrar mais na frente, tá? Então, por que eu estou falando que a do Simples Nacional pagando o IBS-CBS por fora é melhor? Porque é um... Sabe o meio a meio da história? Eu estou pagando um pouco mais de imposto e eu vou dar o crédito para o cliente. Então, esse é o mundo perfeito. A pergunta é, a diferença entre 189.600 e os 207 mil é uma diferença que eu, Patrícia, eu, empresa, vou conseguir absorver? Porque isso precisa estar o quê? Refletido no meu preço. O meu preço, eu preciso compor, a partir de agora, incluindo essa diferença. Ou, pelo menos, manter, né? Manter ali um meio a meio. Cliente, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa conta, porque para mim fica muito pesado. Eu aumento aqui, mas eu, sabe, negociar. E é por isso que a gente precisa analisar a precificação. Fazer essa conta, quanto é que vai custar para mim a reforma tributária, se eu ficar no Simples Nacional puro, que você já sabe, porque você já está no Simples, você já sabe essa conta. Agora, se eu for para o híbrido, qual é o impacto? Está aqui. O impacto vai ser aumentar o seu imposto, mas em compensação você vai dar o crédito. Exatamente, Eric, é até uma forma de manter clientes, pois vão querer o crédito. Os grandes clientes, gente, eles vão querer o crédito, tá? Os grandes clientes, eles vão chegar no crédito, tá? Pois é, Márcia, esse é o mistério da fé. Vamos ter que negociar com o cliente, tá? Cara, a gente já chega nas contas, tá? Não vou botar essa no detalhe, eu vou mostrar uma outra forma de fazer isso que vocês vão ter que fazer e entender, tá? Então, aqui, chegamos nessa continha aqui. Vamos para o segundo caso. Segundo caso é uma loja de cosméticos que tem um faturamento de 900 mil no ano, tá? Tá no anexo 1 e é uma loja, uma atividade de varejo puro, tá? Então, se você pensar, se eu estou falando de varejo consumidor final, eu vou vender para o consumidor final, em tese, o crédito do IBS-CBS não é um fator competitivo. Como eu estou vendendo para a loja para a rua, né, como se diz, porta para a rua, para as pessoas, para o consumidor final, não é um cliente que me requer o crédito, tá? Se eu pensar por esta lógica, e olha o que eu estou falando, se eu pensar por esta lógica de que não é um fator competitivo, né, o crédito, o Simples Nacional puro, nesse faturamento,
nessa linha vai ser o mais recomendado. Por quê? Porque eu não tenho que me preocupar em dar o crédito. Eu estou olhando aqui só para o meu bolso, tá? Nesse meu exemplo, essa operação ficou mais vantajosa, tá? Eu não tenho que dar o crédito, são pessoas físicas, enfim. E até a conta que a gente fez aqui não era favorável ficar nem no presumido, e aqui aumentava um pouquinho. Valeria a pena aqui se eu tivesse uma operação que me desse crédito. Agora, mesmo que essa operação fosse para o consumidor final e que não requer o crédito, mas se eu tivesse muitas despesas, muitos insumos, muitas compras, poderia acontecer de essa opção aqui ser a mais vantajosa. O IBS-CBS por fora do Simples e até mesmo o lucro presumido. Só não foi vantajoso aqui porque as minhas compras, os meus custos, eles não são tão relevantes a ponto de comparar com o Simples Nacional, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nesses pontos. Quem é o cliente? Qual é o principal cliente do meu cliente? Qual é o produto? Quais são os custos? Vê que essa resposta desse nosso exemplo 2 aqui, eu poderia ser diferente a depender do perfil. Se essa fosse uma empresa que vendesse no atacado, nesse volume, eu já não iria dizer que era o Simples Nacional puro. Eu já mudaria a minha resposta, já ia tender a minha resposta para pelo menos o quê? O Simples Nacional híbrido. Aumentaria um pouco mais o custo do imposto, ok, mas eu daria um crédito pleno para ele. Então, perceba que essa resposta, essa análise, esse planejamento é muito particular e depende da ação de cada empresa e vai depender da operação de cada empresa. Perfeito, Juliana. Por isso que eu digo, mas quando tem muito custo de despesa, compensa, justamente. Então, por isso que eu não digo para você, eu não finco o pé nem a bandeira para dizer esse é o melhor do que o outro. Tudo depende do propósito, tudo depende do foco e tudo depende das ações da sua empresa, para quem ele trabalha, para quem ele fatura, quem é o cliente do meu cliente. Tá? Exatamente, a gente tem que analisar cada caso, tá? Então, só não vamos fazer essa análise, gente, muito fria de pensar assim: ah, mas a empresa do meu cliente é sempre consumidor final. A empresa do meu cliente é sempre pessoa física. Analisa mesmo assim. Porque se essa empresa, mesmo que ela venda para uma pessoa física, se ela tiver muito custo, muita despesa, nada impede que ela venha a ser híbrida. Entendem? Nada vai impedir ela de ser híbrida. Se for para pagar menos imposto, entende? Então, vamos ter essa atenção, tá? Não vamos nos ficar no pensamento de, ah, não, mas meu cliente é pessoa, só atende pessoa física, só entende o varejo. Isso não pode ser o argumento, tá? O argumento tem que ser um argumento racional. Prove que é melhor. Me mostre que é melhor. Com todos os argumentos que você já sabe, que você tem conhecimento, tá? Então, esse que precisa ser a nossa análise. E aqui, eu fiz uma simulação aqui de preços e aqui é onde eu quero chegar com vocês, tá? Na reforma tributária, vou aqui voltar minha tela aqui para vocês. Aqui. Quero olhar nos olhinhos de vocês. Na reforma tributária, eu falei para vocês ontem que saber preço é imprescindível. Saber do preço é imprescindível.
saber a formação do preço, que muitos não sabem. E tudo bem. Até ontem. Hoje, a gente precisa saber. Ok? Quem não sabia preço, tá perdoado, quem não sabia até ontem. A partir de hoje, nós temos que saber. É parte importante, integrante do nosso conhecimento, saber preço, tá? Preciso saber. Patrícia, não sei não, minha irmã. Eu acho até bonito quando o pessoal bota as coisas, tudo, mas eu não sei. Então, vamos aprender. Então, deixa eu explicar para vocês de uma maneira muito... Vou até remover aqui do meu palco essa tela. Vou adicionar aqui a outra. Opa. Aqui. Vou parar aqui a tela. Deixa eu só botar aqui uma outra tela aqui para a gente, tá? E vocês vão ver que não é nenhuma planilha daquelas maravilhosas que tem fórmulas astronômicas, não. Um Excel do mais simples possível para você entender é a lógica, tá? Vamos lá. Vamos entender. Eu vou te mostrar como é que vai ser no pós-reforma. Não estou gostando disso aqui. Aqui. Agora sim. Vou te mostrar agora, todo mundo enxergando lindamente. Ó. Vou te mostrar como é que vai ser no pós-reforma, para você depois entender como é que vai ser aqui os nossos próximos anos de reforma, tá? No pós-reforma, como é que vai ser? Alexandre, acho que eu nem mandei a Alexandra, perdão, mas eu posso mandar. Isso aqui é tranquilo. Vamos para depois amanhã eu mando para você. Eu não mandei para as meninas aqui, mas amanhã vai, tá? Ou no grupo, vou ver aqui com a turma aqui. Ana Paula, exatamente. O que eu não estou falando de preço é do preço da mercadoria do meu cliente? É. Além do nosso serviço, né? Que a gente também tem que saber. Mas a formação básica de preço, tá? Então, olha só. Se um produto hoje, dia de hoje, vale R$ 100, dentro dos R$ 100 hoje, na nossa formação atual de preço, dentro dos R$ 100, eu estou dizendo, preço de venda, tá? Preço de prateleira tá R$ 100. Dentro dos R$ 100, eu tenho os tributos. Então, aqui no meu exemplo, eu estou colocando aqui serviço, tá? Então, no meu serviço, aqui, eu tenho aqui um serviço de R$ 100. Dentro dos R$ 100, eu tenho aqui dentro, está dentro o ISS, o PIS e a COFINS. Imagine, tá? Eu sei que a gente está falando de Simples Nacional, mas eu quis pegar aqui um lucro presumido para ficar fácil de você entender o raciocínio, tá? Então, raciocínio. Dentro dos R$ 100, eu tenho ali o ISS, eu tenho o PIS e eu tenho o COFINS. No mínimo, tá? Imposto sobre consumo, tributos indiretos, tá? Lá da faculdade. Tem que ter esse conceito na sua cabeça, tá? Então, eu tirando esses tributos que já estão aqui dentro, porque a nossa formação de preço hoje, o imposto está por dentro, não é por fora. O meu preço líquido ia ficar de R$ 91,35. Isso quer dizer que o preço do meu produto, sem o impacto dos impostos, é R$ 91,35, tá? Então, peguei meu produto de preço de venda hoje, tirei os efeitos dos impostos de hoje. Lá no pós-reforma, lá em 33,
eu já começo o meu preço daqui. Eu já não vou ter mais ISS, PIS e COFINS, já meu preço já está seco de impostos. Aí eu vou embutir, porque agora meu imposto vai ser o quê? Por fora. Quanto, Patrícia? Pensando aqui em 26,5, a nossa conta é 8,8, aqui 17,7. 26,5, na conta que está do governo. Então, tá aqui. Eu vou pagar, embutir nos 20, 91,35, 8,8 de CBS e 16 e 17 de IBS. Com base em quem? Com base em 91,35, ó. Ele é a minha base. O meu imposto não está aqui dentro, tá? Então, no final, o meu preço final do meu produto vai ser R$ 115,56. Olha quanto era antes, 100. Olha quanto é agora. Agora, vamos fazer aqui uma outra conta. Ah, o meu cliente disse que o preço é dele, quem manda é ele. Pois tá bom, doutor. Vai que aqui era R$ 100. Olha para quanto vai o imposto. Quanto vai ficar o total? 126. Ele recebe 100, o cliente e o imposto vai para o governo via split 26,50. Mas se eu fizer certo a precificação, o preço total que a gente vai pagar vai ser 115. 91 para o nosso cliente, 24,21 para o governo. Pergunto, de quem você vai comprar a mercadoria? Do cara que disse que o preço dele é 91,35 ou do cara que vai me dar por 100? E que tu vai pagar mais no final? Por isso que você precisa saber de precificação, porque o imposto vai ser igual para todo mundo. O percentual do imposto vai ser igual para todo mundo. Então, eu, quando for tomar a decisão de escolher o imposto que eu vou pagar, o bem que eu vou comprar, eu vou olhar para o preço líquido, porque o imposto é igual para todo mundo, tá? Isso vai acontecer lá em 33. Mas e aqui na transição? Tá aqui, ó. Durante a reforma, o que teremos? O meu preço é 100, os meus tributos continuam aqui, eu excluo eles, né? E vou incluir o meu IBS-CBS. Aí aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar numa transição. Por que aqui é 1,66? Porque não vou ter a transição de IBS-CBS proporcional, 10% do IBS para 90% de ISS ou ICMS. Isso ficou 20 de IBS, 80 de CBS. Deixa eu botar aqui quanto aqui ficou. Vai ficar a relação 10,90, ficou 20,80, 30,70 e depois 40,60. Então, a gente vai fazer proporcional. Então, aqui eu vou ter essa transição. CBS entrou completo, IBS entrou aqui proporcional. Eu tirei todo o efeito do meu preço, porque nesse meu exemplo eu estou tirando tudo. Vamos dizer que eu tinha tudo aqui embutido. Cheguei nos meses 91 aqui. Acrescentei o CBS, acrescentei o IBS proporcional nessa nossa proporção aqui, tá? Mas eu ainda tenho, Yasmin, você me perguntou, né? Mas tá aqui. Substitui ICMS pelo ISS. Aliás, substitui ISS por ICMS no meu exemplo aqui, que é a mesma lógica.
Se aqui é 10%, quanto é 90% de 5%? Tá aqui ele, embutido. Cálculo do imposto indireto por dentro também está aqui. Pego o percentual 100 menos o valor do meu imposto, dos percentual 4,50 e incluo. Como é que eu pego um imposto e boto por dentro? Pego o valor desse preço aqui com o IVA, no nosso exemplo, né, incluído aqui esses dois valores, somei aqui. Depois de somado, já sei quanto é 90% de 5%. Por que 90%? Porque eu estou na transição. Primeiro ano de transição vai ser o quê? 10% de IBS para 90% do ISS ou do ICMS, que vai estar ainda vigente na transição. Digamos lá que em 29. Por que não tem PIS e COFINS aqui? Porque já acabou. PIS e COFINS já morreu. Agora é ICBS. Já coloquei aqui, incluí ele todinho aqui, tá? 90% aqui, então foi 4,50. Como é que eu vou embutir 4,50 por dentro do preço? Eu pego o valor dessa minha base, já acrescido dos novos tributos, IBS e CBS, e divido esse resultado aqui por quem? Pelo valor de 100 menos os 4,50. E esse valor vai dar quanto? R$ 106,71. Então, lá em 29, porque eu estou colocando aqui já na transição de IBS-CBS, um produto que vale R$ 100, nesse momento aqui, um serviço, no caso, vai valer quanto? R$ 106,71. Então, se eu tenho uma margem aqui de lucro, ela já foi avariada, né? Aumentou aqui em 6% o meu preço. Então, isso precisa também ser refletido na minha precificação, tá? Beleza, gente? Aqui, isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? Vocês vão receber. Venham amanhã para a aula que a gente vai mandar, junto com o material da aula de amanhã, a gente vai mandar essa planilhinha aqui, tá? Você pegar esse raciocínio. Mas perceba que entender de precificação é o mínimo. Quanto ela fala, então, vamos curtir, vamos esperar, porque na verdade aqui é um exemplo para que você entenda o raciocínio. Agora, você vai fazer isso aqui que eu estou fazendo com o quê? Com cada produto e cada serviço. Esse é o seu trabalho. Eu estou fazendo aqui com um serviço. Agora você vai pegar o seu cliente, todos os produtos do seu cliente e vai fazer essa análise de precificação. Então, não vai ficar fácil, Jéssica. Nunca disse que seria fácil. Mas tem como fazer. Tá? Então, esse aqui é que vai ser a nossa missão de vida no momento. A gente vai entender isso daí, tá? Então, pega essa ideia, tá? Pega essa ideia, melhora isso para a tua realidade, ok? O cálculo, a lógica, vai sempre. Então, Washington, 10 mil itens no supermercado. Aí a gente já tem que buscar tecnologia, né? Trabalhar bem aí com BIs, né? Planilhas. Aí, claro que eu não vou nunca recomendar para vocês que vocês façam isso de uma maneira manual, tá, gente? 10 mil itens não é brincadeira, é muita responsabilidade, tá? Muita mesmo, muita mesmo. Ficou claro, turma? Essa forma da precificação. E essa, sim, é a mais básica que eu posso passar para vocês, assim, dessa ideia que a gente tem que ter, tá? Então, tudo aquilo que for de imposto, hoje você vai retirar para fazer base para IBS, CBS, tá? Então, a gente vai ter que entender isso tudo. Então, esse é o raciocínio, a lógica do raciocínio vai ser essa, tá?
e aí a gente vai ter que fazer esse acompanhamento aí com os clientes de vocês. Beleza? Muito bem, eu já ia dizer, ninguém me respondeu, Tony já me respondeu, sim. Então, beleza. Então, deixa eu voltar aqui. Quanto ao ICMS, quando eu comprar de Simples Nacional, eu diminuo ele do meu custo na alíquota cheia, como se tivesse excedido o sublimite? Estou com essa dúvida na formação do preço. O ponto aí, Yasmin, é que o Simples Nacional, tu vai descontar o do custo, a alíquota que ele está te dando na nota fiscal hoje. Você só pode tomar o crédito de empresa Simples Nacional aquele que está na nota. Então, não vai ser a alíquota cheia de 20%, 22%, 18%, não sei onde é que você, de onde você está falando agora. Mas você vai lá na nota fiscal dela e vai ver quanto ela está destacando para você de imposto. É aquele dali que você vai descontar, tá bom? Não mais do que aquele. Aqui. Então, qual vai ser o nosso fluxo de decisão do nosso planejamento tributário, tá? Então, aí aqui, gente, vamos lá. Eu botei isso daqui, mas isso aqui são pontos de atenção para quando vocês virem isso aqui, isso tem que dar um alerta. Não é verdade absoluta, ok? Vamos lá. Então, qual é o ponto? Quais são os pontos que vão fazer você, de repente, confirmar que é melhor aquela empresa permanecer no Simples? Tem algumas variáveis que podem te ajudar a ter a atenção. Não quer dizer que seja a verdade absoluta, tá? Porque cada situação, como eu falei, de um cliente é muito única. Mas vamos lá. Faturamento menor que 1.800.000 no ano, perfil majoritariamente de B2C, tá? São pontos que você pode tender a ficar no Simples, mas, por favor, confirmem, façam a análise. Quando a alíquota efetiva for menor do que 12% lá no Simples, tiver um fator R de maior de 28%, ou seja, se tiver muita folha de pagamento, tá certo? Isso também pode ser uma coisa importante. Setor com redução de BS-CBS, aqui você não vai tomar crédito, né? Então, simplesmente você não vai dar crédito. Então, ou vai dar crédito muito pequeno. E o custo de conformidade não for muito compensatório, ou seja, será que é um custo muito alto, ou é um pelo outro, né? Ou de manter dentro daquela operação ali? Então, se isso tudo acontecer, isso tende, não é verdade absoluta, tende a empresa a ficar no Simples, uma tendência, tá? Agora, para você avaliar bem, migrar para lucro presumido ou lucro real. Faturamento de 2 milhões para cima, tá? A alíquota efetiva maior do que 14%, e sendo um B2B bem relevante, ou seja, você trabalha muito com empresas. Clientes exigindo nota fiscal com crédito pleno, tá? Então, eu preciso de crédito. Vamos aqui. Fator R já é menor que 28%, então já não compensa ficar no Simples por conta disso. Já vai ter que ir para o INSS, vai normal mesmo, né? Base normal, patronal e tudo mais. Se tiver muitas despesas dedutíveis, então, né, isso pode tender para o lucro real. E se tiver um crescimento de faturamento sempre maior que 4.800.000, né, você já está atendendo isso. Inclusive, eu até penso antes, né, nem coloquei aqui, mas se a sua empresa já está com faturamento no sublimite, ali perto do sublimite,
já é um bom indicativo para você já pensar em estudar a empresa para migrar, né? Porque você fica ali no meio híbrido, mas às vezes não vale a pena. Então, mas quando está chegando ali perto de estourar sobre o limite, já está ali, já está batendo perto de 3 milhões ou no mês, 300 mil em média, perto de 300 mil em média de faturamento, já é um ponto de atenção para você parar e analisar aquela empresa, tá? E aí, os nossos times, a gente já comentou sobre isso ontem. Nós temos timings, o timing nosso que a gente falou ontem foi dos prazos do Simples. Aqui são para as decisões de mudança de tributação, caso assim você queira mudar a tributação, decidir nessa análise do Simples que não é melhor ficar no Simples, é melhor sair para o presumidor real. Aqui os nossos prazos. Então, você deveria ter ou poderia ter essa resposta assim, estourada ali no final de novembro para dezembro, até dezembro, principalmente porque se tiver que mudar alguma atitude de emissão de nota, processos e tudo mais, você já teria que estar em janeiro, já com isso tudo rodando, então a programação de mudança teria que acontecer ali por dezembro, tá? E aí, além disso, planejamento nas questões o quê? Nas questões societárias, tá? E aqui, eu até coloquei aqui, porque tem muita gente que vai pensar em fazer isso, né? Não, vou criar duas empresas, tá? Uma que eu vou dar o crédito, uma que eu não vou dar, né? Cada empresa com seu regime específico. Tenhamos cuidado com esses planejamentos, tá? Se for a mesma atividade, mesmos sócios, mesmo local, com mesmos objetivos, o governo pode entender que estamos aí dividindo faturamento, né? Que a empresa está no simples ali, mas que tem uma outra. Então, a gente tomar muito cuidado, se a gente criar duas empresas simples nacional para isso, por conta de benefício. Então, a gente tomar esse cuidado, tá? Dessa situação, beleza? Então, temos cuidado. Outra coisa no nosso planejamento, analisar os contratos. A gente comentou sobre isso ontem, tá? Sobre absorver o nosso, fazer revisão de contratos. Estou aqui colocando isso de novo porque é importante. Transição dos créditos, né? Então, analisar os créditos da nossa operação. Então, estoques também geram crédito para a gente. É importante a gente analisar. A opção de BS-CBS por fora do dado, a gente comentou sobre isso ontem. A precificação também faz parte do planejamento. Então, preciso que vocês analisem bem a precificação dos clientes de vocês. Vocês já entenderam como é que vai precificar, como é que vai analisar. E sempre fazer isso de maneira antecipada. Então, essa é uma estrutura, né, básica que você tem que colocar no seu planejamento. E, meus amigos, isso aqui não é um serviço gratuito, tá? Vocês precisam fazer isso de maneira remunerada. Chamem seus clientes, conversem com eles, façam café, invistam nessas operações, tá? Porque isso vai atrair para vocês novas possibilidades de negócios, enfim. Então, esse é um trabalho que tem que ser realmente bem remunerado, tá? E aí, tudo isso analisando o quê? NCM, NBS, CST e Sequestrível. Porque a pergunta é assim, vou até repetir aqui, ela fazendo assim é muito fácil, mas eu só fiz de um serviço. E como é que você vai saber qual é o produto, qual é o serviço, qual é o percentual, se ele tem redução ou se não tem, se tem um crédito pleno ou se não tem? Quem vai fazer isso somos nós, nessa análise de NCM, NBS, CST e Sequestrip, tá? O NCM, todos conhecemos, nomenclatura comum do Mercosul, que nós utilizamos para classificar os produtos. E agora, a novidade de 2026 é o NBS, que é a nomenclatura brasileira de serviços. Ela já existia, tá? Ela sempre existiu há muito tempo. Ela é muito comum nas operações de importação e exportação de serviços,
mas que por conta da reforma, de nós termos que fazer toda a operação via nota fiscal na apuração assistida, né, que vai levar, a partir da nota fiscal, o valor do imposto já para essa apuração, o fisco precisava ter o quê? Codificação para os serviços. Porque lembra, cada município tinha seu código. Embora eu tivesse ali a 116, a lei complementar 116 com códigos, mas cada município tinha seu código de serviço. Então, agora, tinha que ter um código o quê? Nacional. Já que a nota fiscal vai ser o quê? Nacional. Então, temos o NBS. Então, cada serviço que nós temos tem que ter o seu NBS. Pode ser que a empresa que você trabalhe tenha 10 serviços e todos se referem a um único NBS. Não tem problema, isso pode acontecer, tá? Então, não se apeguem a que cada serviço tem que ter seu NBS único. Não necessariamente, beleza? CST é o mesmo de sempre, Código de Situação Tributária. Então, a gente vai ali analisar se com base na Seclestrib, né, que vai dizer ali que serviço, que produto é aquele. É um produto que tem redução de base, é um produto que vai trabalhar para a área pública, é um produto de tributação normal, ele vai me dar essa informação e eu vou traduzir ela também numa CST. Então, isso daqui a gente vai trabalhar, tem que saber. Ah, mas eu sou do Simples Nacional. Eu não vou usar isso. Você vai, em algum momento, você vai. Nem que seja para você analisar a operação do seu cliente. Nem que seja para você analisar o cenário, se é melhor ele sair do Simples ou não. Tu tem que fazer essa análise aí, entender esses códigos e aplicar, tá? Então, esses são os códigos básicos. Isso é o mínimo para viver na reforma tributária, é conhecer esses 4 códigos, tá? E aí, com base nesses códigos, é que eu vou relacionar o NCM e o NBS nos anexos da Lei Complementar 214. Os anexos que vão dizer se tem redução, né, como medicamento, cesta básica, área de educação, área de saúde. Então, eu vou aplicar essas reduções e essas informações, eu vou traduzir em codificação. NCM, NBS, CST e Seclestrib, tá? Então, esse é o nosso pré-requisito para a gente começar essa análise. Então, eu já te expliquei como é que tem que ser a análise, quais são os pontos da reforma em relação aos regimes, mas agora, na parte dos produtos e serviços, eu vou ter que fazer essa análise aqui, tá? Então, conhecer esses códigos e identificar dentro da minha carteira de serviços e produtos qual é o código de cada um desses produtos e serviços. Beleza? Aí aqui, eu trouxe aqui um exemplo, tá? Mas vocês devem ter N tabelas no mercado, mas tá no material aí para vocês, basicamente o de CSTs para vocês. E o que é CST de IBS vai valer para IBS, tá? Então, não vai ter um CST só para IBS ou só para CBS. Neste momento, temos um único tipo de CST que vai valer para os dois, tá? Então, é uma única tabela, tá bom? E aqui, se eu vou ter crédito, se eu não vou ter crédito, a mesma lógica que nós aplicamos hoje é aplicada também nessa CST da reforma, né? Para IBS e CBS. Isento, não tributado, tributação padrão. Então, vai ter tudo aqui dentro, tá? E a Seclestrib? Aqui, gente, eu trouxe aqui só de exemplo, mas existe no portal da conformidade, tá? Você tem lá dentro do portal, vocês podem fazer essa consulta e existem também alguns planilhas no mercado sobre isso, tá? Mas eu recomendo vocês acessarem o portal da conformidade, tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês.
Aqui, ó. Então, aqui no chat para vocês, esse é o portal da conformidade. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Aqui, ó. E no portal da conformidade, bem aqui embaixo vai ter assim, ó, assistente para classificação tributária. Mas também você pode ali pesquisar pelo NCM do produto, ele vai te ajudando nessa classificação, tá? E aqui também tem tabela de classificação tributária. Mas aqui nessa auxiliar que a gente tem aqui, você bota aqui o NCM do produto, ou mesmo o NBE, né? No caso aqui o NCM, basicamente. Você vai dizer qual o tipo de documento fiscal, se é nota fiscal eletrônica ou se nota fiscal a consumidor, tá? E aqui ele vai te dar a pesquisa e aí você vai interagindo aqui com o portal, tá? Então, é importante que vocês saibam que existe esse portal e que vocês podem aqui fazer essa pesquisa. Aqui ele vai te dar tanto a Seclastrib quanto o CST, tá? Então, vocês vão ter aqui. Muito bem. Volta aqui para o nosso material. E aqui, pontos de atenção, né? Por que o erro custa caro, NBS e NCM se é errado, qual é o problema. Então, vocês vão ter isso daqui. Eu vou avançar, porque eu quero mostrar para vocês. Eu vou passar aqui dos erros, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui o da DRE. Mas aqui não tem nada de mais, não. Nada que vocês não saibam. Qual é o problema de classificar produtos e serviços de maneira errada e quais os impactos que isso vai causar no dia a dia. Então, aqui são pontos de atenção, tá? Mas eu quero mostrar para vocês aqui. Vou avançar aqui, só porque eu me estendi demais aqui na precificação e quero chegar aqui na parte da DRE, tá? Mas, claro, o NCM errado custa mais do que qualquer tributo, tá? Então, classificação correta é importante e imprescindível. Mas deixa eu vir para cá, para a DRE. Como é que vocês vão... E a gente vai fazer um caso amanhã, tá bom? Então, amanhã, nossa última aula, eu vou trazer um caso prático. Eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês dormirem pensando em mim. Durmam pensando em mim aqui nessa situação. Como é que eu vou fazer isso na prática? Então, tem dois caminhos. Dois caminhos não, são paralelos. Lista todos os produtos e serviços do seu cliente. Analisa qual é a Seclastrib, qual é a CST deles. Analisa qual é o fornecedor dos produtos dele e quem são os regimes tributários deles. Olha aí que maravilha. Monta uma tabelazinha bem porreta sobre isso, tá? Patrícia, eu quero ver outra por outro lado. Vou dar aqui uma ideia pela DRE, tá? Então, pela DRE, eu vou aqui mostrar aqui direto. Mas vocês já estão com esse material aí, tá? Ficou bem pequenininho, turma, me perdoe, mas eu queria mostrar para vocês. Mas eu vou aumentar aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui na linha da DRE a minha linha por grupos de produtos. Então, eu tenho aqui alimentos, cesta básica, insumos e serviços. O que eu tenho que fazer? Pego cada linha de receita, classifico qual é o meu NCM ou NBS. Com base no estudo, eu vou ver qual vai ser esse CST, se é tributado totalmente, se não é, se tem redução, e qual é a alíquota de cada um deles. Se aqui é tudo cesta básica, é zero. Ah, eu tenho outros produtos, então já vai ser tributado o quê? Totalmente, com a alíquota de 26,5%. Então, eu vou listando dessa maneira aqui.
Aí eu vou olhar, tá, e qual é o valor? Aí eu tenho o valor sem tributo, que eu botei aqui, e aqui acrescentaria o IBS e o CBS. O contrário também dá certo, tá? Se você tiver o valor com o tributo e depois você retira ele aqui, tá? Então, nesse caso aqui, alimentos, sem tributo, 28 mil, com o IBS, com o CBS e o valor valor total com o tributo. E aqui você vai identificando a sua operação. Lembra que a gente falou que eu vou tomar o crédito na reforma, não só do que eu tô, ou, né, tudo que eu vendo vai ter tributação, né? Salvo os que já estão previstos de não ter, mas também, além dos insumos que eu vou ter crédito, eu vou também dar despesas. Então, por isso que analisa pela DRE, porque você vai analisar também, além das suas compras de fornecedores, insumos e tudo mais, você também vai ter as compras, as despesas, aluguel, internet, energia, água, material de escritório, dentre outras coisas, tá? Aqui, ó, linha de CMV, deixa eu aumentar aqui de novo para vocês. Compra de matéria-prima. Tem custo? Tem crédito? Não tem crédito? Sem crédito. Tem crédito? Quem é meu fornecedor? Qual a tributação dele? Do presumido? Comprei do Simples Nacional. Então, meu crédito já ficou, ó, bem pequenininho. Não é mais 26,5. 5,3. Tá? E aqui eu vou organizando. Com relação às minhas despesas, aluguel, de pessoa jurídica, tá aqui o NBS de aluguel. Energia elétrica, tá aqui o NCM de energia. Então, todas as minhas despesas aqui também elencadas com as suas tributações, analisando o quê? O documento fiscal, tá? Então, vai ser assim que você vai analisar a sua operação do seu cliente. Lembrando que o que for de custo aqui, você vai ter que separar também, analisando por tipo de fornecedor, como eu falei. Se é lucro presumido, se é lucro real, se é do simples, para poder saber o quê? Quanto de crédito efetivamente você vai ter. Porque se for do simples, o percentual é menor. Mas se for um simples que seja híbrido, já tem um crédito maior. Se for lucro real ou presumido, o crédito vai ser maior, tá? E analisando também as nossas receitas, tá? Também nessa linha aqui, tá? Então, a análise que a gente está comentando com vocês, ela tem que ser no nível bem analítico mesmo, tá, turma? Não existe como fazer isso de uma maneira mais simplista, não. E aí eu vi aqui a pergunta, o comentário, estou achando essa reforma aqui, ó, mais confusa do que o ST de falta de antecipação. Achei que ia facilitar, mas piorou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ela está complicada porque ela está envolvendo algo que ninguém imaginou, que é ter a contabilidade. Muitos de nós estamos sofrendo porque ela não está só no viés da nota fiscal. Ela está entrando em outras searas que a gente ainda não tinha experimentado até então na tributação. A gente tanto quis na acumulatividade plena que agora ela veio com tanta força que a gente está perdido. A gente está perdido. A gente está ainda se encontrando como é que isso vai acontecer. E aqui, nesse final, deixa eu aumentar aqui de novo para vocês verem. Eu tenho o quê? Eu tenho o valor aqui consolidado, tá? Então, a minha DRE, preço sem imposto, preço com imposto. CMV, custo sem imposto, CMV, custo com imposto.
Tanto, né, aqui somando aqui os créditos, nos débitos e nos créditos, né, nas nossas compras. Então, essa operação aqui, ela está lucrando sem o imposto, já que o imposto não é meu, eu estou passando para os outros, né, para o governo, R$ 11.800. Esse é o meu EBITDA, porque eu não vou considerar aqui o meu EBITDA por conta dos 14 mil, já que aqui está dentro tem o imposto. Então, quanto é que é realmente o meu lucro? 11.800. E o imposto? Já passei para frente, porque não é crédito e débito, não está para lá, não me interessa. Então, nessa análise aqui com a DRE, você já vai ter, consegue ter essa visão já do seu resultado final financeiro também. Essa é uma outra forma. Na verdade, ela é uma complementar, porque se tu está falando de uma empresa de 10 mil itens, como foi falado aqui no chat, você vai fazer isso à parte. Analisar todo o custo dos produtos no sistema do cliente, fazer toda essa análise, quanto é o custo do produto, considerando tudo que ele já pagou na entrada, quanto é que vai ser as vendas, e agora, vamos fazer o novo preço, vamos entender qual é o custo líquido dessa operação no pós-reforma, tirando os efeitos do imposto de hoje e colocando os efeitos dos novos tributos lá na frente. Esse é que é o trabalho. Posso facilitar. Agrupo ali por tipo de produto, por tipo de operação, tudo bem. Mas a gente tem que fazer minimamente isso daqui, tá? Essa classificação, ela vai ser importante e ela vai ser imprescindível. Então, como é que você vai usar esse modelo? Primeiro, obter o razão analítico do cliente, tá? Ou, sei lá, se você faz o BPO dele, tem essas informações de maneira muito analítica, classificar, né, o NCM, por NCM e NBS, cada conta contábil, atribuir nas despesas ali, né, o CST e o Seclestrib, e calcular os débitos e créditos de cada um. Os sistemas mais robustos, né, gente, a gente já consegue fazer isso realmente de maneira mais analítica, mais fácil, você extrai essas informações. Em alguns, a gente não vai conseguir com toda facilidade, mas vai ser possível. O meu problema maior é com aqueles clientes que a gente não tem nada, né? Clientes que eles mesmos não têm nada. Esse é que vai ser um grande problema aí para a gente, tá? Temos muitas problemáticas, tá, Carla? Coisas que ainda vão ser ainda definidas, né? Então, até esses pontos aí que você falou são ser pontos que vão ser bem acompanhados e precisam ser resolvidos com a maior brevidade. Então, nessa nossa aula, turma, a gente viu aí os pontos de um planejamento, o que você tem que comparar, né, do Simples Nacional com o lucro presumido, Simples Nacional puro, Simples Nacional híbrido, como é que você vai analisar o que é vantagem para o cliente, vai depender muito da utilização daquela empresa dele, qual é o foco da empresa dele, o nível de despesas, o tipo de despesa e de receita que ele tem, né, para analisar se vai ser melhor ficar em uma opção ou outra, tá? Não existe receita de bolo. Cada atividade, cada empresa vai ter um tipo diferente, poderá ter um tipo distinto nessa operação, tá? Então, não posso afirmar qual vai ser o melhor, mas a gente pode ter aqui algumas tendências, mas você nunca pode estar aí confirmando essa operação. Trabalho com BPO, seremos, neste caso, um grande parceiro da contabilidade nessas análises. Jonathan, sim, tá? Isso por quê? Porque as movimentações financeiras também vão estar bem visadas, tá? E a gente sabe que algumas operações financeiras não passam por notas fiscais hoje, né? Ou não passam, né? Porque não emitiu a nota,
ou porque às vezes é uma antecipação de recebimento ou de pagamento. Então, esse confronto nota fiscal com o financeiro vai ser extremamente importante de ser feito. Na verdade, imprescindível. Então, você que faz BPO dos clientes de você, seus aí, vai ser importante para poder nos dar informações para a geração correta dos tributos, tá?